Os Gideões Missionários de 2025 já terminou e deixou muitas saudades. Alguns pregadores fizeram o seu papel e deixaram um grande marco. Pastores como o pastor Genival Bento. Não adianta eu pregar 2 horas, pregar bonito e não amar quem está dentro. Pastor Jonathan Carlo. Mas permita-me falar algo. Sei que vai doer, mas vai curar. Pastor Juliano Fraga. Diz o texto que o Herodes temia João. Porque pregava bem? Não. Porque fazia dancinha no TikTok? Não. Porque tinha uma mensaginha coach light? Não. Porque tinha seguidores? Coisa nenhuma. Porque tinha fama no mercado gospel? Não. Pastor Osiel Gomes. Vamos, homens que estavam pegando. Homem que pega fogo não fica em casa deitado assistindo televisão. Homem que pega fogo, ele não fica de madrugada na internet olhando mulher nua. Homem que pega fogo, ele não tem WhatsApp para conversar com a irmãzinha da igreja. Esses pastores e entre outros deixaram um marco e deixou muita saudade. E quando se fala em Gideões, logo nós lembramos dos antigos pregadores que já passaram por essa tribuna. Por que não voltarmos a 25 anos atrás e lembrarmos de uma noite calorenta em que o pastor Adeildo Costa recebeu a oportunidade e ao assumir o microfone trouxe um tema muito temático, a menina dos olhos de Deus. E é esta mensagem que eu quero que vocês acompanhem, porque vale a pena relembrar esta noite onde o poder de Deus veio através da palavra pregada pelo pastor Adeildo Costa. Se possível, abençoe o canal deixando o seu like, faça o seu comentário, pois a sua opinião é muito importante. E se você é novo aqui no canal, aproveite e já se inscreva agora mesmo. Dito essas coisas, vamos ao vídeo. Versículo de número 8, livro do profeta Zacarias, capítulo 2, versículo de número 8. Livro do profeta Zacarias, capítulo 2, versículo de número 8. A todos os internautas que estão conectados neste momento na internet, estejam atentos para o que Deus estará a fazer em vossas vidas, casas, residências, apartamentos, nas ruas e dentro deste ginásio. Uma grande obra o Senhor tem a realizar. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojarão. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Repita comigo: aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Amém. Aquele que puder tomar assento, assim faça. O texto do qual eu acabei de fazer menção, uma palavra que está ardendo dentro do meu coração, orando ao Senhor e perguntando a Deus qual seria a meta para ser traçada no dia de hoje. A igreja de Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, que ano após ano, mês após meses, dia após dias, está crescendo a cada instante na face da terra. Homens, perseguições têm se levantado de forma direta e indireta contra o povo do Senhor. O tratado de Deus é um tratado sério. Não se pode tocar no que Deus ama, no que Deus se apraz e no que Deus gosta. A palavra de Deus no Antigo Testamento, na aliança passada, durante séculos e anos, Israel tornou-se o selo da advertência do Senhor. Deus de olho em Israel para cuidar, para guardar, proteger, e que ninguém tente tocar na sua nação. Jacó, de maneira carinhosa, um dia Deus falou para Isaías: meu bichinho, é um trato do Senhor, não é um menosprezo. Deus está zelando pelo seu povo. Deus está colocando debaixo das suas mãos, das suas asas, para que ninguém tenha o seu povo como simplesmente um povo alheio. O povo do Senhor é um povo bem guardado, bem protegido, é um povo bem zelado. Quando eu falo da menina dos olhos do Senhor, me preocupou a entender a minha visão, os nossos olhos, a parte sensível do nosso corpo, visto que o corpo humano tem 5 sentidos, e entre os 5 sentidos do corpo humano está o que se chama o olho, o olhar. E esta parte é intocável, porque sendo ela ferida,
pode atingir toda a reação do corpo. Segundo um dos maiores filósofos da terra, ele foi bem explícito quando ele escreveu dizendo que os olhos é a janela do corpo. É bem verdade que o ser humano foi montado categoricamente pelo Senhor para ser uma criatura adoradora. No Antigo Testamento, Deus falava com os profetas por 3 tipos de visão. A primeira visão era chamada visão biológica, quando Deus utilizava os olhos dos homens para enxergar as coisas tridimensionais e sobrenaturais. A segunda visão foi chamada visão paraclética, quando Deus abriu os olhos espirituais de Israel para enxergar coisas além das suas possibilidades. E na terceira visão foi chamada visão espécrita. É uma visão fantasmagórica. Nós não enxergamos fantasma. Não existe barreiras, não existe muros, não existe muralhas, não existe alavanques, não existe mar, não existe faraó, não tem Nabucodonosor, não existe César, não existe Herodes, não existe Senaqueribe, não existe Bush, não existe Papa, não existe reinos nem rainhas que consigam impedir a marcha de um povo valente na face da terra. A igreja do Senhor é bem protegida. Agora vejam os senhores, a parte mais sensível do corpo humano se chama os nossos olhos. Agora veja, eu quero dar um tema para a mensagem e pregar sobre menina missionária. Levante a mão direita bem alto lá em cima e dê um grito: menina missionária. Senhoras e senhores, oh aleluia. Segundo a teoria humana, o olho humano é dividido em 9 partes. A primeira parte do olho humano é chamado de pálpebras. As nossas pálpebras são simplesmente uma pele sensível, o qual lubrifica o globo do olho para que não temos secreções e não venhamos ter danificações no nosso olhar. A segunda parte do olho se chama esclera. A esclera é o globo gelatinoso, o qual se chama globo polar, que está qualificado todas as reações dos nossos olhos. A terceira parte do olho se chama retina. A retina é uma neblina simples, ocular, transparente, que segura todas as lágrimas, o qual sai pelas lacrimejantes, para que possamos ter uma visão melhor. A quarta parte do olho se chama córnea. São exatamente algumas células de veias que conectam as nossas visões, para que possamos discernir as cores vermelho, verde, amarelo, azul, e o nosso cérebro seja decodificado a entender a lembrança de um dia anterior. A quarta parte, a quinta parte do olho é chamada de íris. A íris é o que divide as cores dos nossos olhos. A íris é o que faz os nossos olhos ter mais melanina. Quem tem menos melanina, os seus olhos podem se tornar verde, azul ou um pouco amarelo. Quem tem mais melanina, seus olhos se tornam preto ou podem se tornar castanho. Esta é a sexta parte do olho. A sétima parte do olho é chamada de mácula. A mácula é uma gelatina que está dentro do nosso olho, que guarda todas as reações do sistema humano, para que possamos ter contenção sobre a nossa visão. A oitava parte do olho é chamada de pupila. Olha, bem sabemos que a pupila está bem entre o globo, e esta pupila é chamada de menina dos olhos humanos. A pupila nos faz enxergar acima das nossas potências e reações humanas. A nona parte do olho é chamada de caveira. Esta parte qualifica toda a nossa divisão de olhar. Nosso olho são chamados de parte sensível, por isso que se chama a pupila menina dos nossos olhos. Agora vejam, senhores, quando eu disse menina do olhar de Deus, ou menina missionária, eu trago exatamente a parte sensível. Quando eu falo desta parte sensível, eu estou introduzindo um conteúdo para os dias atuais. Existem 3 doenças que podem destruir a nossa visão. A primeira doença pode ser chamada de cataratas. Essa doença vai causar uma miopia, uma desvinculação, aonde a nossa visão ficará curta e não enxergaremos a distância. A terceira doença é chamada de mosca volante. Essa mosca volante vai romper as nossas córneas e não teremos uma visão segura. Tudo vai se tornar nebuloso, embaçado. Não conseguiremos enxergar nada visual da maneira que precisamos enxergar. A terceira doença se chama glaucoma, pupilas dilatadas. Os olhos podem se tornar inchados, podem se tornar prejudicial, e a nossa visão se tornará opaca, e corremos o risco de perder a nossa visão. A igreja do Senhor Jesus Cristo está exatamente na reta sensível, chamada a pupila, a menina dos olhos do Senhor. Quando eu falo de menina,
eu estou falando de 3 posições a qual a igreja assumiu. A primeira posição, a palavra menina, significa sensibilidade, coisa pequena, corpo sensível. É bem diferente um menino para uma menina. Existe uma diferença do masculino para o feminino. O garoto sempre é mais atrevido, o garoto sempre brinca mais, é mais arrogante, é mais brigão, é mais valente, cai e se levanta. O garoto sempre tem mais à disposição. A menina já é mais sensível. Está exatamente na palavra do sinônimo. A menina fala de meiguice, a menina fala de carinho, a menina fala de coisas simples. É a menina. Esta é a primeira posição da igreja, sensibilidade. Ora, quando eu estou falando sobre sensibilidade, eu estou dizendo que a igreja é sensível. E se a igreja é sensível, esta teoria não está fora. A primeira sensibilidade da igreja está nos seus olhos, na visão, enxergar as visões de Deus, assim como foi Ezequiel, assim como foi com Daniel, assim como foi com o profeta das lamentações, Jeremias, assim como foi Abacuque, visões. A primeira visão é paraclética, a segunda visão teológica, a terceira visão é espírita. Essas visões são espirituais. Todo o crescimento de um povo na face da terra, cujo nome se refere à noiva do Senhor, é pela visão. Enxerga longe, coisas tremendas, não coisas pequenas, coisas fortes e firmes, que aos olhos dos homens são coisas impossíveis, coisas inefáveis, coisas inexplicáveis. É uma visão ampla, é uma visão aguda, é uma visão buscante. A segunda parte sensível da igreja é a sua audição. Deus fala por visões, pela palavra e pela audição do homem. Está o Senhor à procura de alguém que tem uma audição aguda, para entender todas as suas mensagens. Quando no passado alguém não queria ouvir a voz do Senhor, referia-se a grandes destruições, pessoas que desprezavam a voz de Deus, pessoas que desprezavam os profetas, pessoas que massacravam os homens que o Senhor levantava. Recordo-me que quando na época do sacerdote ali, a Bíblia diz que ele estava com 84 anos de idade, havia se engordado e tinha-se uma cadeira na coluna central do santuário do Senhor. Ofni e Finéias, seus 2 filhos, tinham depravado a lei de Deus. Ofni e Finéias não aproveitaram a oportunidade que o seu pai lhe dera. Eu sempre preguei contra Ofni e Finéias e contra o sacerdote ali, mas quando eu comecei a examinar o texto e o conteúdo, eu descobri que o patriarca nada tinha culpa acerca dos 2 rebeldes que nasceram das suas entranhas, de dentro da sua casa. Assim como qualquer pai deseja que seu filho cresça e apareça e desenvolva seu ministério na obra do Senhor, assim foi o sacerdote ali. Mas Ofni e Finéias jogaram a oportunidade fora. Grande era essa oportunidade, representar a nação de Israel, representar o ministério sacerdotal, honrar a capa do seu pai que tinha sido fiel ao Senhor. A revolta de Deus não era pela velhice de Eli, a revolta do Senhor não era porque Eli ficou gordo, robusto e caía da cadeira futuramente. A revolta de Deus era porque o santuário passou de santuário a ser um prostíbulo, centro de prostituição, aonde Ofni e Finéias fizeram baderna da casa do Senhor. Ora, foi necessário antes que a lâmpada de Israel se apagasse, que Deus levantasse um jovem adolescente na idade de 14 anos por nome de Samuel. Samuel nasceu debaixo de orações, Samuel nasceu debaixo de lágrimas, lamentação de uma mulher chamada Ana. E Samuel dormia exatamente a 2,10 metros da cama onde ele dormia. Ofni e Finéias já eram homens casados, então o auxílio de Eli era simplesmente Samuel. E Deus precisava falar com alguém antes que a lâmpada se apagasse. Israel teve 3 lâmpadas: a primeira lâmpada sacerdotal, a segunda lâmpada profeta, e a terceira lâmpada legislativa, Nazireu, juiz do Senhor. Deus desceu pela noite e começou a caminhar dentro do quarto, e Deus estava querendo falar com Eli, Deus estava querendo falar com Ofni e Finéias, mas os seus pecados haviam lhe distanciado do Senhor. Então Deus agora se refere a uma adolescente. Ali está falando de 3 igrejas. A primeira igreja, Eli, uma igreja robusta, enriquecida, forte, famosa, poderosa, intitulada, mas uma igreja gorda e não uma igreja com massa, uma igreja com gordura latente e não uma igreja com conteúdo, uma igreja que cresceu na disposição, uma igreja que cresce na luxúria, uma igreja que cresce no envaidecimento humano, uma igreja que desenvolveu todo o seu trabalho. Ora, estamos numa obra missionária
missionária, queremos desenvolver uma grande meta. Nossa meta é ganhar almas para o reino do Senhor. Mas nesses últimos dias, os homens têm interpretado mal o caminho da verdadeira menina missionária. A preocupação que deveria ser resgatar homens, resgatar mulheres, entrar em rua, becos, atalhos e valados e trazer os pecadores para Cristo, a briga está sendo diferente. Eu tenho orado ao Senhor e eu tenho dito para Deus: Deus, eu queria que nesses últimos dias tu levantasse pastores, pregadores, até mesmo presidentes de igrejas, de conversões, que brigasse pelas almas, que guerreasse pelas almas. Ao contrário, estão brigando entre si. Cada um quer uma cadeira, cada um quer ser tesoureiro, cada um quer ser secretário, cada um quer ser presidente. É uma briga discreta, é uma briga sem proteção divina. Posições e mais posições, e Deus está assistindo dos altos céus e não está sorrindo, não está contente, está descontente com alguns modos de algumas pessoas que estão depravando a obra do Senhor. Deus não vai aceitar que alguns líderes deste Brasil continuem na mesma posição. Não estão procurando alma, estão procurando seus títulos, as suas grandezas, os seus ministérios. Deus vai levantar uma nação poderosa para mudar. Aleluia! A igreja de Eli se fortaleceu. A igreja de Ofni e Finéias buscou o adultério, a fornicação, a luxúria, os 7 pecados capitais. Então Deus vai atrás de um povo chamado Samuel. É uma nova crença, uma nova filosofia. É garoto, é verdade. É pequeno, é verdade. É criança, é verdade. Não cresceu, é verdade. Deus não precisa mais de Eli. Deus não precisa mais de Ofni e Finéias. E não diga que eu estou louco, porque eu não estou. Deus está procurando alguém que tenha ouvido para ouvir a sua voz. Se tem Samuel em nosso meio, sacode a mão direita para cima, rasga teu grito e adora. Se os grandes não querem, existem milhares de pequenos que estão à beira da cama. Se os grandes não agarram, existem milhares de Samuel que estão deitados dizendo: Deus, me dá uma oportunidade. E quando Deus desceu dentro do quarto, Deus não chamou o nome de Eli, porque a glória passou. Ofni e Finéias, a glória passou. Vai chamar o nome do garoto, Samuel. Samuel, Samuel se levanta, vai até o patriarca. Ele pergunta: o Senhor me chama? Ele diz: não, meu filho, volte a deitar-se. Deus fala pela segunda vez: Samuel. Ele vai até ali e diz: o Senhor me chama? Ele disse: não, meu filho, volta a deitar-se. O que me intriga e o que me dói era que um homem na idade de Eli estava completamente com o ministério falido, porque estava entendendo que Deus falara com o menino e Deus não queria mais falar com ele. Isso para ele foi como uma faca, pastor Cisendo, dentro do coração dele. Um homem de altas experiências, um homem que deu a vida inteira em prol de uma obra, um homem que entregou sua vida em prol da nação de Israel, mas a corrupção o destruiu e agora tem que assistir Deus falar com um menino, com uma criança que ainda não tem um diploma de profeta, que ainda não tem um diploma de sacerdote, que ainda não tem um diploma de juiz. E quem foi que disse que ele precisa? Se Deus levantou, está levantado. Se Deus autorizou, está autorizado. Se Deus determinou, está determinado. Aleluia. Sensibilidade, sensibilidade. Diga comigo: fala, Senhor, porque é teu servo ouve. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. A terceira posição da menina. Menina fala de pureza. Menina fala de pureza, coração puro, coração lavado, alma simples. Isto significa menina. Mas o que eu tenho a vos entregar neste momento, atente para mim, por favor. Existem 4 caminhos que o Senhor vai guardar na vida da menina missionária. O primeiro caminho se chama proteção de Deus sobre a menina. A menina não pode ser atacada com alguns pavilhões humanos, com algumas garras de gaviões, alguns lobos que tem por aí querendo atacar a menina do Senhor. Essa missionária não pode ser atacada. Recordo-me no livro de Gênesis capítulo 24. A Bíblia diz que o patriarca Abraão convoca o mordomo Eliezer
legítima, chamando Abraão, Eliezer. Disse Abraão, Eliezer: prometa-me que você vai sair da minha presença e vai buscar na minha parentela uma jovem para casar com meu filho Isaque. Prometa-me que ela tem que ter o meu sangue. Este era o sentimento de Abraão. Prometa-me que ela tem que ter o meu sentimento. Abraão estava desconfigurando todo o misticismo da sua raça. Abraão estava desconfigurando toda a ideologia de misticismo da sua raça. Abraão disse para Eliezer: ela tem que ter o meu sangue, meu sentimento, a minha graça, a minha visão. Prometa-me. Eliezer, ergue a sua cabeça e faz um voto ao Senhor, porque a palavra de Abraão é palavra sincera. A palavra de Abraão não volta vazia. Então mesmo Eliezer coloca a mão debaixo da coxa do patriarca, que é um signo de pacto perfeito. E quando Eliezer se aparta de Abraão, Eliezer dobra seu joelho e vai orar ao Senhor. E Eliezer agora diz para Deus que cumpra o desejo da alma do seu senhor Abraão, que no mínimo a moça que vai casar com Isaque não é uma jovem qualquer. A moça que vai casar com Isaque não é simplesmente uma menina qualquer. Esta menina que vai casar com Isaque é uma menina que tem algumas características que merece atenção. É uma menina que vai dar de beber a ele, educada. É uma menina que vai dar de beber aos camelos, trabalhadora. É uma menina que vai entender o tempo do casamento, uma menina sensível e reconhecedora. E não é que a coisa começa a pegar. Parte Eliezer de caminho para a terra de Betuel. Quando Eliezer para de frente à cisterna, Eliezer agora exatamente está estarrecido, está cansado, seu rosto empoeirado, seu cabelo completamente molhado. E ele percebe que muitas moças naquela região tinham um sonho, era casar com um príncipe, porque ali era uma faixa de realização. E muitos homens ricos, fazendeiros, passavam com seus filhos e pediam a mão das moças em casamento. O sonho de todas ali era casar. Ora, Betuel tinha 2 filhos. O primeiro era Labão, depois era Rebeca. Estava ali uma moça que estava desejosa a sair de casa, assim como qualquer uma na idade marital, e desejando casar. E ela se depara com Eliezer. Eliezer está calado, simplesmente vai até ela e pega ela um pouco de água. E ela simplesmente educada vai até a cisterna e dá de beber a Eliezer. Mas não se para por aí. Quando Eliezer menos espera, a menina é uma mulher, ela é uma jovem, não é um homem. Se fosse um homem, dava-se para entender melhor. Mas ela agora precisa tirar no mínimo 1.500 litros de água. Mas olhe para mim, por favor. Como é que uma menina, uma jovem, vai tirar 1.500 litros de água? São 3 caixas de águas de 500 litros. Naquele dia só havia 7 cisternas na região aonde Betuel estava. Cada cisterna continha quase 1.000 litros de água. Os mancebos se acordavam às 4 horas da manhã e trabalhavam às 10 horas da manhã. As moças que eram chamadas pastoras de ovelha iriam à cisterna depois da meio-dia. De meio-dia em diante, as cisternas ficavam vazias. De 1.500 litros de água em cada cisterna, 1.000 litros, só se restava 170 litros de água. Talvez você ainda não entendeu, mas vai entender. Existem 2 grandes milagres contra a lei da física na vida de Rebeca. Ora, a menina se esforça, dá de beber Eliezer, e ele menos espera. Ela diz para ele: posso dar de beber aos seus camelos? Sabe por que ela ofereceu-se? Não era oferecida como algumas que tem por aí. Ela ofereceu porque entendeu que era tempo de partida e sair da sua casa. Ela não era uma Maria Gasolina que tem por aí, não era. Ela não era como algumas que tem por aí, que se o rapaz tem carro novo, se o rapaz tem uma moto bonita e um apartamento, ela vem cheirando em cima, doido para casar. Ela não era como algumas. Aqui não tem. Aqui só tem crente lavada, comprada, redimida pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Aqui não tem, não tem, não tem. Estava indo Rebeca, e agora ela vai dar de beber exatamente a 10 camelos. Eliezer está de olho nela. Ela dá para 1 camelo, 2 camelos, e vai dando de beber. Mas como vai tirando água? Imagina se você diz: pastor, na cisterna de Betuel, Betuel só tinha 3 cisternas, e cada cisterna daquela de Betuel, enchendo todas elas, ia dar 382 litros de água. E como é que ela vai dar de beber a tanto camelo? O segredo está em Isaque. Quando Eliezer partiu para buscar Rebeca, diz-nos a Bíblia que Isaque partiu para o campo e foi orar. Por que Isaque foi orar? Porque Isaque não ia casar com uma moça que ele não conhecia. Não se casa com alguém que você nunca papeou, nunca dialogou, nunca conversou. O casamento vem através da cobiça. Cobiça, desejo, desejo, palavras, se traz o sentimento. Como Isaque nunca viu ela e nem sabia que cor e da onde era ela, só da sua parentela, então Isaque disse: a única maneira de eu ter um casamento feliz, pastor Henrique, é eu correr para oração, é eu pedir a Deus que eu case com a moça conforme o desejo da minha alma. Isaque correu para oração. Cutuca teu irmão e diz: Isaque correu para oração.
oração. Fala para ele. Isaac correu para oração. Sabe por que Isaac casou bem? Porque Isaac correu para oração, pastor Nilson. Se Isaac fosse alguns playboyzinhos que temos por aí, que fica a noite inteira no Orkut, a noite inteira no MSN, batendo papo, como foi, como viu, como é, um bando de gente que não tem o que fazer, fica o dia e a noite 24 horas, mandando palavrões na internet, caluniando o pregador, detonando os cantores. Ei, isso aí é espírito de pilantragem. Deus vai arrancar ele daqui hoje. Eu não estou fazendo apologia da internet, mas permita-me fazer uma menção verdadeira. Internet é coisa boa, MSN é coisa boa para se conversar, para se dialogar, mas o que tem de pilantragem por aí, espírito de pornografia, espírito de sensualidade dentro dessa internet, pavilhão de glória. Se tu acredita nisso, sacode a tua mão direita para cima, rasga teu grito e adora. Mas você não gasta 7 horas na oração. Você fica 9 horas papeando no MSN, mas não tem coragem de ler a Bíblia por 2 horas e ser um verdadeiro missionário. Menina missionária, não se contamina. Menina missionária é pura. Eu não gostei, problema seu. Você precisa ser mais crente, rapaz. Você precisa ser mais salvo ainda, meu filho. Tá viciado, e vício mata. A mulher vai dormir e você fica no MSN conversando com quem? Casou, usou, gostou, a mulher engordou, teve filhos, aí diz assim, deixa ela dormir, aí você fica dizendo, eu vou agora falar com a chuchuzinha no MSN. Jesus vai arrancar esse coração de treva da tua vida, aqui hoje. Quem acredita nisso, dá glória para Jesus de Nazaré. Segundo caminho da menina, a menina deve ser cuidada. Diga bem alto, cuidada. Quando eu falo que a menina tem que ser cuidada, estou falando do trato, da maneira física, da estética. Não é pecado se trajar bem, não é pecado se vestir bem, desde que possa.